só para esclarecer. Pegando esse gancho, então, do devo, né, não nego, pago quando puder, a gente sempre ouviu falar justamente que o salário é impenhorável, né? Assim como a casa em que o devedor mora, né? A gente sempre diz, não, eu moro com a família ali e tal, não, a minha casa é impenhorável, meu salário é impenhorável, entre outras coisas, né? E essas decisões de penhora aí do salário são recentes. O que aconteceu? Mudou essa filosofia? Como é que é, doutor? Duas coisas. Primeiro, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 1973... e que esteve em vigor até 2015, tinha uma redação. O Código de Processo Civil anterior, ele elencava uma série de bens e direitos que eram absolutamente impenhoráveis. O legislador disse, são absolutamente impenhoráveis, aí disse, a casa, o salário, o anel de casamento, e assim vai. Tinha vários itens. Em 2015, o Código de Processo Civil anterior foi revogado e entrou um novo. O novo Código de Processo Civil, que já tem 8 anos, fará 8 anos agora, este Código de Processo Civil, ele elenca os bens e direitos impenhoráveis e retirou a palavra absolutamente. E isso foi interpretado por parte do Judiciário como, se era absolutamente impenhorável e agora não tem mais a palavra absolutamente, quer dizer que a vontade do legislador não foi a de blindar, né, de tal maneira, o legislador reduziu a blindagem dos bens que ele pretendia tornar impenhoráveis. E existe um princípio constitucional, que esse já é desde 88, que é o princípio do não enriquecimento sem causa. Então, se por um lado existem normas que protegem os bens impenhoráveis, e existiam antes e continuam existindo, também existem normas e princípios de direito que protegem a segurança jurídica nas relações e que dizem que o credor tem que receber. E aí, como é que se faz diante de duas normas, dois interesses, dois direitos em conflito? O devedor não pode cair na miséria, porque não adianta nada. O devedor tira tudo que o devedor tem, aí o credor recebe, mas o devedor vira mendigo. Isso é ruim para a sociedade. Por outro lado, o credor, ao não receber, ele, credor, tem aquele prejuízo, mas a sociedade tem o prejuízo em função da insegurança nas relações. Então, muitas vezes alguém está disposto a pagar, tem condições de pagar, mas não consegue fazer algum negócio a crédito, porque a outra parte não tem como saber se aquela dívida será paga ou não. Olha a dificuldade que é, Cláudio, para alugar um imóvel. Fiador assim tem que ser assado, tem uma série de requisitos. Por quê? Porque a lei protege, a lei protege o inquilino e dificulta a vida do proprietário quando das ações de cobrança e despejo. Nos Estados Unidos, não pagou o aluguel, o cara chama a polícia, não precisa entrar em juízo e arranca o inquilino de dentro. E o que acontece com isso? É mais fácil para o inquilino alugar um imóvel num país em que o credor tenha mais segurança. E esta insegurança, portanto, né, já estou sendo repetitivo, mas esta insegurança nas relações não ofende apenas o credor, ofende as pessoas em geral, ofende o funcionamento da economia. É o contrário, né? É o contrário. Você pode, fica mais fácil alugar, porque quem te aluga sabe que se der problema, vai ser fácil de resolver. Vai ser fácil de resolver, exatamente. É assim que funciona. A lei de locações, o assunto não é esse, mas só comentando, sim, a lei de locações até 91, ela era muito mais protetiva. Sim. E como a lei de locações de 91 para trás, ela era mais protetiva ao inquilino, o valor do aluguel era mais alto. Porque o proprietário do imóvel pensava 2 vezes antes de alugar, existia menos oferta de imóveis para locação, e quando, para ele aceitar alugar, para o proprietário aceitar colocar o seu imóvel para locação, ele colocava na sua conta o risco que era alto, e então ele aumentava o valor do aluguel. E aquele inquilino que talvez jamais tivesse a intenção de se comportar mal, pagava um aluguel mais alto. Em 91, a lei de locações se tornou menos protetiva. O valor do aluguel caiu. Olha que interessante. E existe... A economia se interligando com a questão da segurança jurídica. Sim, Cláudio, eu acredito, né, o profissional do direito ele tem uma certa arrogância.
A arrogância de achar que o direito manda na economia. Não. O direito pode ajudar ou atrapalhar, mas é a economia que dá a palavra final. Sim. É a economia, é o mercado que dá a Sim, palavra final. sim. E aí eu aqui, quando eu apresentava aqui o Cruzando as Conversas, estava entrevistando, debatendo com um economista. Né, Convidado? Como? Um convidado? Um convidado, é. E ele estava dizendo que, normalmente, quando o Estado deseja proteger um grupo, a consequência é em prejuízo daquele grupo. Ah, pois é. Nós vamos falar sobre isso, inclusive uma questão bem interessante sobre o direito, né? Diz a situação da penhora do salário, doutor Guilherme, que é somente em situações excepcionais. Aí, justamente, o que seria daí uma situação excepcional? O que é situação excepcional para fins de penhora de salário? Primeiro, a penhora de salário não é a primeira opção, ela é a última opção. Primeira coisa, então, primeiro vamos ver se aquele cara tem bens, se o devedor tem bens. Ah, mas ele tem um terreno que fica mal localizado, ele tem um imóvel ruim, com pouca liquidez. Bom, então ele tem alguma coisa. A penhora do salário se utiliza quando frustradas as outras formas de penhora, de satisfação do crédito. Quando que, outro requisito, a penhora do salário, ela não pode reduzir o devedor ao estado de miséria. Então, ela raramente acontece de maneira integral. Até pode acontecer, vamos imaginar, a pessoa tem um emprego e tem outras rendas ou tem uma situação tal que fica comprovado que se penhorar todo o salário dela, ela continuará mantendo uma vida digna. Bom, aí talvez, mas via de regra, a penhora do salário é parcial. Terceira situação. E aí uma dica que eu dou para os devedores. Quando o devedor não demonstra nenhuma boa vontade em pagar. O devedor que demonstra boa vontade, que faz movimentos proativos em favor do pagamento, esse tem menos chance de levar um canetaço do juiz e uma penhora de 20%, 30% ou mais do seu salário, do que aquele outro que dá risada, aquele devedor debochado, que não paga, não indica bens à penhora, se oculta, foge do oficial de justiça, que demonstra uma má-fé do início ao fim do processo, está lotado. Então, situações excepcionais, leia-se. Ausência de outros bens e o comportamento do devedor. Baita dica, baita dica. O senhor obteve, por um acaso, alguma ação, a penhora parcial do salário de algum devedor, doutor? Já obtive mais de uma vez e já a primeira vez, acho que faz uns 4, 5 anos. Penhora parcial do salário já obtive em ações que não envolviam a questão alimentícia, mas não foi fácil. Eu precisei provar, eu, advogado do credor, precisei comprovar que aquela pessoa tinha um padrão de vida X, ela tinha uma renda tal e um desconto de 20% ou 30% da renda dela permitiriam que ela vivesse com padrão digno. Padrão digno, leia-se, não é o padrão top que a pessoa está levando. Padrão digno é padrão digno. Padrão digno é continuar morando, continuar comendo, continuar se vestindo. Agora, quando o devedor não paga e não deseja reduzir o seu padrão de vida para continuar sem pagar, e quando isso fica evidente, é possível sim a penhora do salário. O Rio Grande do Sul costuma ser mais resistente, estou falando aqui para o Brasil inteiro, alguns estados é muito mais rigoroso. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal ainda é pouco mais resistente e ainda assim eu consegui aqui várias vezes.